Muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite que me foi dirigido pelo Amadeu, para estar aqui hoje a falar do livro dele, que é uma tarefa espinhosa, mas que eu vou procurar desempenhar da melhor maneira possível. Ora bom, eu dei a isto um título, Amadeu Batista, O Último Outono, ou a criação do real. Eu devo dizer que estou um pouco saturado desta palavra, que anda por aí, a torto e a direito, em matéria de poesia e até em títulos de livros, etc. Me faz sempre lembrar o Real Madrid. Pronto. Se vivêssemos em Espanha, tenho a certeza absoluta que como título, pelo menos, esta palavra deixaria de figurar, não é? Porque sujeita-se a todo tipo de equívocos e de graçolas escusadas. Aquilo que eu me proponho dizer é que está subordinado uma citação de 2 versículos da Bíblia, que ninguém conhece, e que são estes. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e o vazia. Eu acho que é precisamente daqui que parte do Amadeu nesta travessia longa e frondosa, e digo isto porque se trata de um livro de uma extraordinária densidade, difícil de vivenciar, e sobretudo é também um desafio na medida em que nos aponta para uma espécie de aranha de sentidos vários, sentidos variados, de afluentes, de travessias, de caminhos, de atalhos, e corremos sempre o risco de não chegarmos verdadeiramente a Porto Seguro. A Porto Seguro chegou ele, com certeza, com este livro que eu considero, que não conheço bem a obra, mas é o momento mais alto do seu trabalho. Portanto, é como criação do real que o Amadeu Batista, neste livro, se afoita ao poema, se lança na escrita. Começa, portanto, o livro com uma espécie de Fiat Lux, o nascimento da luz, ao apontar-nos um tempo. Não necessariamente um lugar, mas um tempo. Podíamos fazer coincidir com o livro Banho, se quiséssemos ser pretenciosos, mas que ele refere de uma forma muito simples. Diz assim: final de dia, despertam as luzes que me podem conciliar com o que ofuscou o dia. E a forma como ele se encontra, o seu estatuto neste princípio de dia, o estatuto de poeta, é um estatuto de extrema solidão. E, portanto, eu diria que ele está tão só nesta aventura de criação como provavelmente Deus se sentiria antes de tudo, não é? Antes de sequer o princípio ser o verbo. E é desta solidão de Deus que ele nos fala, ao apontar a sua própria solidão com isto: não tenho ninguém que me espere, do mesmo modo que também não espero ninguém. Mas esta solidão transforma-se rapidamente numa espécie de autofagia, de consumo de si mesmo, de diálogo consigo mesmo, de uma espécie de solidão contemplada ao espelho. Ele já não está só, está também com a própria imagem. Está a defrontar-se com aquilo que é, com a imagem que o espelho reflete. E então esse espelho devolve-lhe um outro que está no mesmo lugar. Na esplanada resta um retardatário, a afogar a sede num vaso de cerveja, com reverberações de âmbar. E é a partir daqui que o real se cria, se inventa. O real das coisas, o real das ações, e futuramente o real das pessoas. Tal como o retardatário da esplanada, olho em volta. O mar agrada-me sob o lusco-fusco, é uma regressão aprazível ao tempo em que fui peixe,
ou Anémone, ou Alcla, quando todos os inícios eram possíveis. Portanto, esta característica miúrgica de criação do real, de invenção da vida, mantém-se aqui latente, uma espécie de palpitação das espécies primordiais, das anémonas, daquilo que nós não sabemos muito bem o que é, mas a que chamamos, para simplificar, vida, ou início da vida, princípio da vida, o cromossoma nuclear de que a vida vai emergir. É natural que ao longo desta caminhada, ou logo a seguir, nos deparemos com o Jardim do Éden. Porque é mesmo no Gênesis que ela acontece, a criação está completada, os 7 dias estão feitos e aparece então o homem. E o homem que aparece é um homem em criança, aquilo que o poeta contempla é ele próprio em criança, ele próprio numa dimensão infantil, e o jardim do Éden coincide, portanto, com o jardim da infância. Não com um jardim de infância, mas com o jardim da infância, da grande infância, daquilo que é, provavelmente, o alfobre que alimenta todos os poetas, ou toda a criatividade poética. Ao longo dos tempos, ainda não se encontrou outra maneira de um poeta se encontrar com ele mesmo, senão através do encontro que faz com a própria infância, com a contemplação da própria infância. É aquilo que o professor faz quando diz longtemps je me suis couché de bonne heure, que é assim que começa a busca do tempo perdido. O Amadeu diz, apraz-me recuar à infância, mais remota, onde soube de mim, para não mais voltar a conhecer. Portanto, temos um poeta que procura, através da inocência, ou do mito da inocência, a sua própria identidade, a criação de si mesmo. E depois, o que nos aparece a seguir, e ainda numa ordem, uma cronologia, fora de todas as cronologias, é o dilúvio. É a primeira catástrofe, é o primeiro acidente que se contempla no livro. A chuva já chegou e vem em grossas cordas que me fazem procurar um abrigo em qualquer parte. O abrigo está aqui, é o poema que daqui resulta. O poema depois desenvolve-se numa espécie de continuada glosa destes valores que eu acabo de apontar, até atingir uma espécie de ponto de crise, um ponto que é uma fratura entre o passado e o futuro e que permite justamente uma recriação do mundo ou uma espécie de renovação da vida. Há um momento em que nenhuma luz se acende. Tudo está adormecido neste tempo de fábula. A cada casa corresponde um poema, estão uns já escritos e outros por escrever. E somos um sopro divino, ou nem isso somos. É curioso que quando eu li isto, pensei provavelmente na ameaça que está pendente sobre nós, talvez a mais assustadora e a mais próxima do fim de vida, do fim disto tudo, do fim do menos do planeta, e que será representada por célebre apagão, não é? Quando se apagarem as luzes todas, se as redes deixarem de funcionar e deixarmos de estar todos unidos uns dos outros, desaparecemos. Pura e simplesmente, não é? Deixamos de ter mundo, deixamos de ter onde pôr os pés, fica tudo no escuro, é tudo na escuridão. Esse é o verdadeiro fim do mundo. E é nessa altura que o cansaço é exponencial para quem aqui subiu. Saltou acima desta montanha, podíamos falar aqui da montanha da tecnologia, não é? Que atingiu, porventura, talvez o cume, o seu Everest, não é? E que agora começa gradualmente a dar lugar à destruição, ao cataclismo, à aniquilação total.
E então ele diz, o cansaço é exponencial para quem aqui subiu, as articulações rendem-se à proporção do esforço e o vigor que já tive pouco resiste no confronto desigual. Estou gasto. Eis a verdade. É tempo de sorver o ar, de recuperar o fôlego, de aquietar os pulmões, de aliviar o peso que cada músculo amontoou na subida. É o eterno doutor. O regresso a uma outra vida. Provavelmente o planeta já passou, ou há pelo menos quem defende essa tese por outras tradições, inclusive de própria vida inteligente, de que não sobraram quaisquer registros, justamente por terem sido tão radicais. E a partir daí a vida recomeça, a vida retoma-se, a vida reaparece. É uma espécie de segundo dilúvio. O primeiro dilúvio é aquele metafórico da Bíblia, o segundo, o terceiro, o quarto, os outros que eventualmente terão precedido o próximo que está à vista, não são mais do que a glosa desse primeiro dilúvio, desse dilúvio primordial. Mas é precisamente aqui que o poeta, que o Amadeu, poeta, adquire a consciência do seu destino. Ele percebe que é uma espécie de, se quisermos ainda retomar a dimensão bíblica, ele é um Noé, não é? Que recolhe os restos da criação, não tardará que seja um Abraão, que vai sair da sua cidade natal, de Ur, na Caldeia, para criar uma nação. No caso dele, uma nação poética. E então ele diz, este caminho é estranho. O caminho estranho é o caminho do poeta, claro. Vou por aqui a encordoar súplicas e lamentações. Não há repouso, não há sossego, mas um preço a pagar. Uma dívida que nunca se resolve. O destino do poeta é este, sem sossego, sem repouso, com um preço constantemente a pagar pela capacidade de dizer, de manter essa relação verbal com a vida, que é justamente aquilo que chamamos genericamente de poesia. E aponta-se para aquilo que é o final do discurso bíblico, que é o Apocalipse. Um Apocalipse que é sempre nivelador. Já falámos aqui das várias fases, da vida que nasce, da vida que atinge o máximo, da vida que desaparece. E este Apocalipse que nivela tudo, volta tudo, faz tudo uma espécie de tábua rasa para que de novo se inscrevam os sinais da vida, é enunciado por ele assim, nestes termos. Assim que a derrocada tem início, nada se salvará. É um profeta que fala. Vai tudo na corrente, vai tudo estabelecer-se, amontado tudo o que viveu para que seja ainda mais dolorosa a catástrofe e maior a expectativa de voltar a viver tudo de novo. É o homem a repetir-se. É o percurso de Sísifo, agarrado ao seu rochedo, que não chega a parte nenhuma. Se quiser, do escaravelho, que vai tentando empurrar a sua bola de excremento, de que se alimenta, para depois acabar por morrer, ou então ter que recorrer, em alternativa, a outra natureza excrementícia para que a vida possa continuar. Olho para trás e fico surpreendido pelas esplanadas nas quais vazia. É o homem que se identificava com ele no início, que está na esplanada a beber a sua cerveja. Numa mesa bebe cerveja a alguém que não conheço. Desfocou-se dele próprio, é porventura o mesmo homem de ontem que hoje reincide no crime perpetrado. E finalmente, aquilo que eu aproveitaria como uma conclusão e como uma espécie de lugar de todos nós, poetas e poetas portugueses, e portugueses que não são poetas, mas que são intérpretes da linguagem poética, como todos os que estamos aqui,
se deparam. É neste lugar que estamos todos, aqui em Portugal, neste momento, e que tão bem nos assinala o Amadeu com isto. Não há nomes para as coisas. Não porque faltem palavras. Portanto, não há criação possível. Não por faltarem as palavras, mas por não haver quem as ouça. Não há nomes para as coisas, não porque faltem as palavras para designar o real, mas porque o país é de carências. Faltam batatas, vinho, açúcar. Faltam até cebolas para se poder chorar copiosamente. Quer dizer, falta poesia. A poesia que existe é uma poesia de consumo em círculo fechado, de poeta para poeta, não tem outra dimensão. Não estamos na época do Dante, nem do Camões, em que a poesia era um veículo de comunicação do intelectual, do criador com as massas, isso acabou. E a poesia é isto, é a impossibilidade de, num país em que tudo falta, batatas, vinho, açúcar, cebolas, pode não ser o país global, pode ser este país, ou ser também o país global. É por isso que nós continuamos a não ser capazes de chorar copiosamente, de comunicar esse choro uns para os outros. Resta-me referir as fotografias da Maria Manuela Mendes Ribeiro. Eu não sou fotógrafo, a linguagem da fotografia é uma linguagem que me desafia muito, mas que eu não consigo dominar, ou não domino como gostaria de dominar, mas acho que vale a pena dizer o seguinte. Estas fotografias... Mal, tu isso faz favor. Põe mal porque eu quero ouvir. Não sei se conseguem ouvir, mas vou aqui qualquer coisa. Troca. Pega neste, senão pega. Deve ser. Deve dar. As fotografias continuam a este também. Portanto, não deve ser. Não, está a ouvir. Está ligado. Está ligado. Esse está bem, esse está bem. Tá? Então, estas fotografias não constituem ilustrações, não são a ilustração do poema, muito menos um comentário. Consideradas no seu todo, como se considera este livro do Amadeu, na sua totalidade, eu diria que as fotografias da Manuela Mendes Ribeiro são um poema para ler, e um poema de grande qualidade também. Muito obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a hospitalidade de sempre do Mira, na pessoa da Manuela Monteiro, Maria Manuela Monteiro, que sempre me tem recebido muito bem e com grande carinho. Em segundo lugar, agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes e que, muito carinhosamente, acederam a vir a este espaço a propósito de um livro que provavelmente nem sequer viram ainda nas livrarias, porque eu penso que o livro está mal distribuído. De qualquer modo, é já um feito o facto desta sala estar praticamente lotada, o que para mim é muito significativo e pelo qual muito agradeço a todos individualmente e a todos em geral. Quanto às fotografias da Maria Manuela, é exatamente aquilo que o Mário Claro acabou de dizer. Eles dão corpo ao poema em termos paralelos, correm a par do poema, e foi isso que, de certo modo, eu pretendi que acontecesse desde o início. A Manuela, muito modestamente, quase que recusou o convite. Dizia que, enfim, nunca se tinha visto
em tamanha alhada de ter que andar a pesquisar os seus arquivos no sentido de encontrar tanta fotografia, mas pronto, acabamos por chegar a um consenso e ela acabou por procurar as fotografias e o resultado é este e é magnífico. Quanto à apresentação de Mário Cláudio, que também quero agradecer muito, apraz-me sublinhar o facto de o meu subconsciente ter ido, ou ter rolado, ou ter rodado no texto que afinal chegou para o descodificar, codificando-o. De facto, o autor se calhar nunca pensou assim, mas no entanto, não tendo pensado assim, o que é certo é que está tudo correto naquilo que diz em cada uma das suas palavras e em cada uma dos vários segmentos que analisa e que dá a ver ao leitor. É muito provável, portanto, ao Mário Cláudio, muito obrigado pela leitura, muito obrigado pela nossa amizade de há muitos anos e só dizer o seguinte, eu não sei porque é que este livro se chama Último Outono. Ainda hoje, para mim, eu leio, eu sinto como uma premonição, porque passados poucos dias de eu ter acabado este poema longo, que me demorou quase um ano a escrever, eu tive um AVC e muito provavelmente poderia ter sido o meu último outono, o outono em que vivi o AVC. Era quase início do inverno, não sei se já era outono, assim ainda era outono. Escapei praticamente ileso em termos cognitivos, continuo a escrever, tenho mais um projeto que fará com que este livro, Último Outono, e o anterior, Um Dia de Eternidade, se forme uma trilogia que eu agora quero perseguir até ao fim. Já tenho cerca de 1/3 do texto escrito, mas só comecei há cerca de um mês. Portanto, ainda falta tempo. É evidente que, entretanto, eu tive alguns dissabores, como dito o AVC. Deixou-me num estado de pouca vitalidade, não espiritual, não mental, mas pouca vitalidade física. Enfim, agora custa-me andar, agora tenho problemas de atravessar a rua, de ir ali ao café, fico mais por casa, tento defender-me, fico mais pela cama, ao contrário dos bons conselhos que a Dona Maria Manuela me dá por telefone, que todos os dias me acerra no sentido de eu sair de casa, da cama, e quase que me insulta por causa disso. Enfim, e eu entendo perfeitamente, por isso lhe chamo, em contrapartida, lhe chamo a velha. Com B. Mas é com B. Isto não se admite. Não se admite. Há uma fotógrafa que não. É uma velha fotógrafa. O raio da velha está sempre a mandar Estamos sempre a detalhes. chamar o raio da velha. Eu agora não digo. Eu trato por tu e ele trata-me por senhora. É o respeito. Mas lá sai com a velha. O que é que eu ia fazer? Pois, mas esta senhora tem a idade que tem, E não é velha. não é velha e tem uma vitalidade que eu agora, depois do AVC, só me resta mesmo invejar. Porque ela continua firme como o alho. Eu posso acrescentar? Pode. Já
que estamos agora numa fase de menos formalismo, não é? De menos crispação poética, eu queria dizer só o seguinte. Uma das razões porque me agrada a pessoa do Amadeu, não vale a pena falar, porque nós já somos amigos das criancinhas, não é? Mesmo, andamos a brincar. Nós já fizemos as nossas bodas de ouro da amizade. Não tenhas mais, pronto, agora fica por aí. Ficas por aí, não vale a pena dizer mais coisas, não desvendes nada. Pronto. Mas devem ser bodas de diamante, porque sim, pois é, já passou. É connosco. Nós conhecemos nos anos 82. Já não sabia quando. Mas mantive sempre com o Amadeu uma relação de grande proximidade pessoal e, sobretudo, de grande admiração por aquilo que ele faz e quero registrar aqui aquilo que tenho dito a muita gente, que acho que o Amadeu é muito maior do que aquilo que as pessoas supõem que ele é, mas tem a pouca sorte de viver a norte, não é? Para além de outros fatores que contribuem muito para alguma ocultação. Bom, mas eu queria só dizer o seguinte, temos uma grande afinidade, não é? Ambos somos maus, ásperos, às vezes azedos, ambos somos intratáveis, de vez em quando. Não caprichosos como as primadonnas, não se trata disso, mas irritados por as pessoas que se aproximam de nós, nem sempre merecerem o nosso afeto, mais por isso do que por não nos darem afeto, porque toda a gente nos dá mais ou menos afeto, mas aquilo que nós nos damos é de tal forma avassalador que as pessoas muitas vezes não têm consciência disso e isso necessariamente nos magoa. Depois, numa troca de conversas, de impressões no Facebook, a Manuela disse que colocou-se como uma papoula que vinha aqui, não é? Um ramalhete de papoulas. E eu saí logo do ramalhete e disse, não, desculpa, eu não posso ser de papoula, não quadra comigo, eu quero ser um cardo, não é? Quero ser um cardo. Portanto, continuar com alguns picos, com alguma capacidade de agressão. Mas eu também é cardo, acho que não é tão cardo como eu, talvez seja mais urtiga, não é? Ele tem outra dignidade. Eu sou urtiga, ele é cardo. E essa é meu pai comigo. E eu sou escorpião, que tem péssima fama. E então, o que acontece é o seguinte, é que damos-nos bem também por isso, não é? Quando toda a gente me diz, o Amadeu é insuportável, é empregável, os amigos dele estão sempre a zangar-se com ele com os amigos. Eu agora não falo com ele, não. Mas a verdade é que toda a gente tem a noção daquilo que ele é, sobretudo da sua grandeza como poeta e também daquilo que eu acho que é a sua grandeza humana, embora nem sempre a gramática da grandeza humana seja imediatamente inteligível. Era isto que eu queria dizer. Não falam mais comigo, eu também não falo mais com eles. Aliás, é uma coisa boa, porque assim deixam-me em paz e deixam-me tempo de escrita, que isso é de facto aquilo que mais me interessa. É verdade que eu tenho sofrido algumas censuras e algumas omissões em termos da literatura propriamente dita. A crítica literária faz de conta que eu não existo. Mas eu também me pergunto, será que existe crítica literária? Tenho algumas dúvidas. De modo que o meu subconsciente continua a trabalhar e isso é o que mais me importa e isso é o que mais me interessa, ter o gozo de abrir o computador e, sacrilégio, escrever diretamente nele, no ecrã, mais um poema, mais uma série de poemas, mais isto e mais aquilo, ter um labor que me leva muitas vezes às tomas, que me dá muito prazer. E quanto aos amigos, ficam aqueles que são efetivamente amigos e
que me têm dado provas de grandíssima amizade, como por exemplo, a Maria Manuela, que me acompanhou no ABC, obrigou-me a ir para o hospital, embora eu não quisesse ir, quase que me puxou pelo cabelo para eu ir, e entregou-me no Santos Silva, a recomendar que me tratassem bem, porque eu sou um grande poeta. Portanto, quer dizer, isto não tem preço, não é? Isto não tem preço. E foi assim que eu fui na maca, fui progredindo pela urgência dentro, ouvi ela dizer, ainda bem, que ele é um grande poeta. Também é verdade que de vez em quando também há um filho e também me zango com ela, mas ela sabe que é tudo em prol do bom convívio e da satisfação intelectual que ambos nos damos um ao outro. Escrever é de facto o meu subconsciente a trabalhar, e quanto mais recuo na infância, em infância remota que está referida no poema, mas tenho a sensação de estar mais perto da vida adulta e de que a vida adulta tem um sentido. Se calhar não há sentido nenhum. O sentido das coisas não terem sentido nenhum, já alguém disse. Mas o que é certo é que nós não podemos passar pela vida, ou pelo menos alguém que tenha a compulsão da escrita não pode passar pela vida sem a escrever, e sem a reescrever, e sem a voltar a escrever outra vez, e errar se for preciso, quantas vezes for preciso. É por isso que eu tenho uma obra muito extensa, acho que ultrapassa os 60 títulos. Podia ter escrito menos, é verdade, mas não teria tido a possibilidade de errar, não teria tido a possibilidade de ter erros no meu percurso, e sei agora, porque já passei por esses indícios, por esses marcos, sei alguns dos meus livros que foram livros que eu não deveria ter publicado, mas pronto, estão publicados e fazem parte do meu percurso, e não os renegarei de maneira nenhuma. E assim, espero acabar a trilogia a que este livro faz parte, como sendo já o segundo título. O terceiro título já o estou a escrever, vai se chamar Sobre a Beleza, e estranhamente vai contar a minha passagem pelo ABC e a minha passagem pelo Hospital Santos Silva e por tudo o que aconteceu nos 70 dias em que eu estive internado. 20 na unidade ABC e 30, portanto 20, 50 dias no total, e 30 na unidade de convalescência de Valença. Há sempre um motivo qualquer para buscar, para arrebanhar para a escrita, e é precisamente por isso que eu me orgulho de escrever e de estar vivo. Enquanto puder, continuarei a escrever. Muito obrigado a todos pelo gesto tão gentil de terem vindo cá hoje. Muito obrigado. Ora bem, vamos lá ver se eu sei falar aqui, que é a primeira vez que falo em tais circunstâncias. Ora, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao Mário Cláudio ter postado das minhas fotografias, de terem percorrido o poema do Amadeu com o mesmo sentimento. Eu não sou fotógrafa, tenho a paixão da fotografia, adoro a fotografia e espero que faltam 18 anos para os 100. Por isso, nesta maior idade, eu quero ver se continuo a fazer coisas mais interessantes, e melhores fotografias e melhor escrita. Espero bem, vocês sigam o meu exemplo, ter força sempre para ir mais além. Há sempre coisas a fazer, e eu não desisto da vida, nem de gostar da vida a plenos pulmões.
Quero agradecer, portanto, ao Mário Cláudio, com quem ele tem as bodas de ouro, já há muitos anos, de bodas de ouro, da amizade, e que realmente temos longas décadas de uma amizade sólida e uma empatia muito grande. Ao Amadeu quero agradecer a generosidade e a amizade de me ter proporcionado entrar numa parceria no livro, porque foi uma honra muito grande eu estar a trabalhar com um grande escritor, um grande poeta. Aliás, estamos perante duas grandes figuras de proa da literatura portuguesa da atualidade, não é? Sim, sim. Do Porto, da cidade invicta, os dois, e já projetados em muitos livros lá fora e muitos prémios. Portanto, temos esse privilégio de estar aqui. Dos três deste triunvirato, eu sou a Rafeirinha. Eu sou a Rafeirinha, porque não tenho o trabalho deles. O Amadeu tem 40... Tu tens quantos anos? Quantos anos? Sim, anos de trabalho. Escrita. 54. E tal. O Amadeu tem 40 anos, de uma obra também profícua. Ambos conhecidíssimos. O Mário Cláudio mais conhecido do que o Amadeu, porque o Amadeu está mal reconhecido. Está mal reconhecido. E a cidade do Porto não... Tem a desvantagem de ser poeta. E de ser poeta. A cidade do Porto tinha obrigação. Eu estive a fazer ao Rui de Moreira, mandar-lhe até telefonar e disse: senhor doutor, faz favor, vá à Almira e veja o que vocês fazem aos intelectuais. Aos intelectuais, no caso dele, aqui do Porto. Mas em todo o país é a mesma coisa. O pelouro da cultura não quer saber das pessoas, nem das dificuldades, nem de nada. Estão a ver que eu tenho que aturar, não Mas podes. Obrigado. Mas já devia ter feito, nos 40 anos que ele tem de trabalho profícuo, e tem várias obras e tal, ter feito uma homenagem. É um homem aqui do Porto. O Mário Cláudio tem a sorte de ter sido mais projetado por diversos motivos, de estar noutra dimensão. Tive a sorte de ter tido um conselho que foi importante, da Agostina. A Agostina não era do Porto, mas viveu sempre no Porto. Ainda era mais provinciana do que se fosse do Porto, não é? Das Mersas, Vila Miel. E ela um dia disse-me que, quando eu comecei a escrever, tal, ela disse-me, nos conhecemos, tal, disse: você, se quiser chegar a qualquer sítio, tem que ir a Lisboa pelo menos de 15 em 15 dias. Ela ia. E eu ia também. Mas eu ia por razões um pouco diferentes das dela, mas reconhecia que ela tinha toda a razão. Por isto, porque eu quando ia a Lisboa, as pessoas iam me conhecendo e recebia logo uma quantidade enorme de convites para isto, para aquilo, para fazer isto, para fazer aquilo e tal. Vinha para o Porto, as pessoas esqueciam-se de que eu existia. É muito interessante porque me lembro-me uma vez uma aluna meu, eu dei aulas na Escola Superior de Jornalismo durante 20 e tal anos, um aluno meu me ter dito: o professor devia viver em Lisboa. Eu disse: porquê que devia viver em Lisboa? O professor é escritor, os escritores vivem em Lisboa. Pronto, foi isso que eu disse. É curioso porque uns anos mais tarde eu recebi um prémio, foi o Prémio Pessoa, e apareceram lá os jornalistas em casa e um deles disse assim: professor, agora também, como é isto, recebeu este prémio, tem que ir viver para a Foz. Tem que ir viver para a Foz, porque vivo aqui numa zona, eu vivo numa zona que não é hino, não é muito hino possível, vivo numa série de ilhas, das velhas ilhas do Porto, Barros do Prado, vivo ali. Mas ele disse-me isso, portanto, recebi estes conselhos ao longo dos tempos. O único que realmente tinha pés para andar foi o que me foi dado pela Agostina, e de facto eu constatei que não ir a Lisboa era penalizante. Não significa que estar em Lisboa signifique só por si um estatuto ou uma promoção, acho que em alguns casos sim, noutros não. E até conheci alguém que ainda está entre nós, que, tendo nascido em Braga, foi para Lisboa para fazer carreira de escritor. Ficou muito menos conhecido do que era conhecido quando estava em Braga, mas isso, a culpa não é da cidade.
Bom, mas eu estava a dizer que queria agradecer, porque realmente é uma oportunidade de entrar em parceirar com um grande poeta. Para mim foi uma alegria muito grande e um orgulho muito grande, e fiquei muito contente, evidentemente. Tenho de lhe agradecer essa oportunidade que me deu e que mostra realmente a amizade que ele tem por mim. Temos. Tenho de agradecer também, gostei muito de ter trabalhado também com a Afrontamento, que foi o Sr. José Ribeiro, está alguns aí, não sei, estava há bocadinho, pronto, o Sr. José Ribeiro foi muito por dados, está-me a ouvir? É bom que ouça, porque eu vou continuar a fazer livros lá. Eu agora estou nesta. É só andar para a frente. Bom, mas eu gostei do trabalho do Sr. José Ribeiro, foi bastante cordato e compreensivo e correu tudo bem, infelizmente. Também tenho de agradecer ao Alfredo Cunha, que foi o parteiro do livro. O Alfredo Cunha, estás aí? O parteiro do Cunha, do livro, do Cunha, o parteiro do livro, porque ajudou a que ele desenvolvesse, porque o Amadeu dizia, a senhora, o tal respeito, a senhora escolha o que quiser, faça o que quiser, tem livre arbítrio para fazer isso. Mas eu estava bastante indecisa qual as fotografias a escolher e depois à última hora escolhi outras, enfim, uma trapalhice. E o Alfredo Cunha ajudou a orientar até no livro, por isso eu estou muito grata também pela amizade, que eu tenho aqui 3 bons amigos e pessoas todas eu assim, a fazer-me fina, três pessoas de importantes aqui deste país, um grande escritor, um grande poeta e um grande fotógrafo, são amigos. E tenho os amigos que estão aí, que estão na plateia, e que eu agradeço muito, porque sem a amizade das pessoas a gente não tem identidade. A gente ganha identidade com a amizade que as pessoas nos dão. Se eu fosse um sem-abrigo, possivelmente eu não estaria aqui. E é por estas hipóteses do Amadeu, enfim, de todos, que eu pude chegar até aqui. Claro, a minha identidade é dada também pelos amigos que tenho. As fotografias que eu faço não têm palavras, não são escritas. Já fiz os 2 filhos, já plantei uma árvore e agora um livro. Não escrevi o livro. Tenho as imagens para o livro. As imagens não têm palavras. As palavras são dadas por as pessoas que as veem, que cada um dá interpretação. Uns não gostam, acham horrível, mal tirada, tremida, etc. Outros gostarão muito, olha que poético, olha que isto. As palavras são dadas pelas pessoas que veem as fotografias. Portanto, eu não escrevi o livro ainda, mas tenho ali as palavras que são dadas pelos outros. Por isso a todos eu agradeço muito. Acho que já agradeci a toda a gente que realmente me ajudou e estou muito contente de estarem aqui. Por isso eu ponho a mão no coração, como aos orientais, a agradecer, porque não há palavra melhor do que essa. Sem palavras. Obrigada. E dito isto, e acabadas as leituras, bom regresso a casa e muito obrigado a todos mais uma vez pela vossa presença. Eu só posso dizer uma coisa, Sim, sim. eu quero dizer que o Amadeu Batista é um dos maiores poetas portugueses. Eu e o meu marido disputamos os seus livros, uma vez está na mesinha de cabeceira dele, às vezes está na minha, anda assim, não é? O Mário Cláudio é um escritor, eu tenho os livros todos dele, acho que é extraordinário. Aquilo que eu propunha agora era que a Manuela Mendes Ribeiro fizesse um livro de fotografia, que tem fotografias admiráveis, com algumas poesias do Amadeu, em prefácio do mar. Seria lindo. Seria fantástico. Eu queria só aproveitar para dizer, já que sou estrangeira, venho de Lisboa, eu e o António. Menina de Caia, não é? Não, eu sou de uma rua. Eu sou
Bom, então, a gente só descobriu isso passado muitos anos, mas somos da mesma rua, mais ou menos. Agora, não é isso. É que, por circunstâncias da minha vida, eu acabei, e com muito agrado, a lidar e a gerir muitos escritores. Porque estava no Instituto de Camões, tinha que organizar, como em todas as coisas raras dos homens, a arquitetura, por exemplo, aparece sempre uma espécie de principado, onde só entram alguns, é preciso estar bem ancorado para entrar dentro do reino. Isto não é só com a arquitetura, também é com a poesia. Com a poesia é mais grave porque é mais fácil iludir a qualidade da coisa. Então, o que eu quero dizer muito rapidamente é isto. Se conseguirem acreditar, digo com toda a minha experiência de 60 anos de trabalho nesta área também, e como devoradora de poesia, como a forma máxima de expressão que eu gosto de ter nos outros, porque eu não a tenho e completa-me, eu quero dizer que não é por acaso que o Amadeu, isto aqui é para fazer uma pequena correção, que é importante, o Amadeu é reconhecido em Lisboa pelos senhores que estavam em todos os júris literários. Não são tantos como isso. No início, o Mário Cláudio Salvador era um grupo que basicamente era sempre num júri, o Liberto Cruz, etc. Eram esses os júris literários. O Fernando Guimarães, etc. Não pressentia, aliás, se fosse assim teria falado, mas nunca ouvi a referência Porto-Lisboa. Só ouço cá em cima. Tenho que dizer isto e eu vou adaptar. Desculpa lá. Não passa pela cabeça. A diferença é que lá não se cede. Não, desculpa. Lá não se cede. Não. E mais, porque eu também já atravessei isso. Não. Um poeta é um poeta. O que acontece é e isso. vale O que acontece é isso, Manila, repare. Agora, que há O que obras, acontece é isso há obras a dar inúmeras, com pau. inúmeras conversas com o Eduardo Prado Coelho e também com o Mega Ferreira. Sim. Dizer em Lisboa que há uma diferença entre o Norte e o Sul não é só entre Lisboa e Porto. Entre o Norte e o Sul é considerada uma afirmação provincial. Mas isso, vamos lá ver. É considerada uma afirmação. Mário, mas você agora está a falar dos príncipes, dos que vão ao Londres tomar chá. Eu não estou a falar desse. Não, mas eu estou a falar da gente séria, são das esses que fazem a barreira. que por... Mas não são só. Agora também falou nas pessoas do Porto, com toda a razão. Eu lembro que hoje André dizia uma coisa. Estamos a falar do que acontecia aqui há 40 anos. Há 40 anos. Hoje André dizia assim, no Porto há 2 poetas e um médico. Sim. Eu sabia quem é que ele considerava o outro poeta. Sim. O outro poeta. Sim. O meio, eu também sabia, mas ele nunca dizia. Claro. Nunca dizia quem era, mas sabíamos quem era o meio. Não, isso faz E parte. esse meio poeta passou a vida a fazer obstáculo aos poetas do Porto para não vencerem no meio e se arramarem no inteiro. Não é? Pronto, as coisas também se passam Nunca assim. tive problemas desses. Para mim, Não, a mas escrita é espera, uma a coisa questão é demasiado esta. inviolável. Agora o Porto não é nada do que era, Ora. mas o António Nobre já dizia que o Porto era Lisboa era a secretaria do país. Não é? Era assim que ele definia a Se situação. calhar tinha razão. E tinha razão. Ainda há pouco tempo, vou ver qualquer assunto, Concordo. as coisas mudaram Mas era muito para tentar com as dizer, novas tecnologias não é agora. verdade. Mais, inclusivamente, repare nisto, as pessoas daqui do Porto, que tinham uma relação mais forte com a cidade do Porto, eram referidas ou não referidas. Quando eram referidas, eram com uma reticência. Quando não eram referidas, era muito pior. Eu lembro-me, por exemplo, que em Lisboa raras pessoas sabiam, estou a falar da década de 80 do século XX, quem tinha sido a Guilhermina Sujinha, que era uma mulher conhecidíssima em Londres, com uma grande carreira internacional. Nunca deixou de viver no Porto. Viveu sempre no Porto, esteve sempre notada pelo Porto. Eu lembro que as pessoas de Lisboa, quando se falava nelas, sim, a Súdia, é como eles diziam, a Súdia, não era Súdia, era Sugia. Eles são os primos. Era Sugia. Depois aconteceu uma coisa idêntica com a Manuel Oliveira, que era do Porto, que no início da carreira, se não tivesse levado o batismo francês, provavelmente não teria se ingrado como se ingrou, sabe disso, não é?
E aconteceu com muitos outros. A Cristina lá ia marcar o ponto, Ela disse. eu também lá ia eu próprio marcar o ponto, senão as coisas não funcionavam como deviam funcionar. Mas repare, por exemplo, na área das artes plásticas, em Lisboa ninguém sabe, por exemplo, o Rezende nunca teve a ressonância que teve, por exemplo, o Pomar, não é? Que era outro caso. Em Lisboa ninguém sabe quem era Augusto Gomes. Quando se fala Augusto Gomes, não sabe quem é. O Alvarez. Todos esses que estavam aqui, conotados com a cidade, eram ignorados. O Amadeu teve uma sorte diferente, que foi a Paris apanhar a Abençoada. Quem ia a Paris e era abençoada, então pronto, entrava por Lisboa logo a seguir. Essas coisas são assim. Eu era para deixar. Mas agora, se me disser que isso não é uma característica exclusivamente nossa, não é. A mesma tensão existe, por exemplo, entre a Roma e Milão, não é? Claro. Que é fortíssima, ou entre Barcelona e Madrid, ainda mais forte, não é? Mas o que tem é o seguinte, é que a segunda cidade, Barcelona, tem energias culturais muitíssimo mais fortes do que até agora tem tido o Porto. Até agora tem tido o Porto. Os energias não eram assim tão grandes como isso. Não é? Agora é que as coisas se robusteceram um pouco mais. Robusteceram-se um pouco mais. Porque o que aconteceu e é muito interessante também um outro fenómeno que vale a pena estudar, até na área da política, que é a desnaturalização. As pessoas que vão do norte da província, fluxo, para Lisboa é muito mais do norte. Eu vivi 20 anos em Lisboa. Há muito Trabalhei menos 20 anos população. em Não é? Lisboa. As pessoas que vão do norte para Lisboa, por exemplo, na área da política, dentro de pouco tempo desnaturalizam isso. Imediatamente. Já não pertencem ao norte, já não têm os valores do norte, não é? Ficam completamente apanhados por aquilo que é o. São os poupadores de São Bento, essas coisas todas. Pronto, portanto, lidar com isso não é nada fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas, desculpe, eu não resisto a contar uma história. Eu trabalhei durante 20 anos em Lisboa e inclusivamente, na última meia dúzia de anos, num ministério. E assisti a isto, que é a prova daquilo que está a dizer. Havia um senhor que eu conhecia e que foi secretário de Estado, o governo mudou, e eu encontrei, passado umas semanas, na Baixa, então, e agora? Para onde é que vais? Vais voltar para a tua terra? Ele era de Bragança. Ele dizia, para a minha terra, estás, mas é maluco, vou agora, lá não acontece nada, eu fico aqui em Lisboa, que dá a dizer qualquer coisa para eu fazer. E isto é exatamente a imagem daquilo que acaba de dizer. Eu lembro-me que ainda há relativamente pouco tempo, um homem que era realizador de cinema, mas secundário, vivia em Lisboa, um dia convidou-me a mim e um amigo meu, que era inglês, para irmos com ele a um bar em Lisboa. Eu vinha no Porto, no Leste, assim. E ele disse, mas este bar agora está muito na berra, não sei o quê. Eles têm uma coisa, que vocês se calhar não sabem o que é, para mim, eles têm Irish Coffee. Eu sabia porque vivia em Lisboa. E um dia, a mesma personalidade, mas havia várias assim. Se vocês no Porto, lá de leite, o que é que fazem? Eu disse, olha, ficamos ali no escuro, estarmos diferente das lareiras, para ver se nos aquecemos um bocadinho. É horrível, é horrível. É um pouco a ideia que ainda há relativamente pouco tempo se fazia, não é? Depois há outra coisa, que é uma espécie de espevito lisboeta que não existe aqui, não é? Aqui existe, a musicalidade, escampada, tem muita graça às vezes, mas o espevito não tem. Eu uma vez estava uma senhora que tinha sido acabada de apresentar em Lisboa, muito menino, que frequentava todas as galerias de arte, andava de lado para lado e tal. Estávamos a jantar em Belém. E ela diz-me assim, em Belém, não no palácio, no restaurante. E ela estava e diz-me assim, conhece o Jerónimo? Ela estava a falar de uma pessoa, o Jerónimo Martins. Da família não conhece ninguém. Não, os Jerónimos, o Museu dos Jerónimos. Não conhece? E eu disse, claro que conheço, desde o caminho. Fui a Lisboa para os ver, agora os Jerónimos, gosto muito. E ela disse, é ótimo, não é? Completamente arte nova. Era uma grande frequentadora do galeria. Havia que marcar uma sessão
Porto em Lisboa que ficam mais mal. Também existem. E agora a Conceição Lima vai dizer alguma poesia do último outono. Muito obrigado. A quem eu agradeço a escrita que nos oferece. Mário Cláudio, muito obrigada. Maria Manuela, muito obrigada. É um gosto. Olho longe, olho todos os pressupostos da fascinação e apraz-me recuar à infância mais remota, onde soube de mim para não mais voltar a conhecer-me, não mais poder pressentir como entre os dedos resvalam as areias do mundo, a sua frágil solidez, os seus brilhos fantásticos, a sua luminescência tátil. Ao longe, vejo o tremeluzir das lâmpadas dos navios, a quase indistintiva claridade que se escoa num céu feito de esparsas nuvens carregadas, as estrelas que surgem no horizonte como pontos metálicos a compor o firmamento. Há uma poeira escura que lentamente avança sobre as ondas e com elas marca o ponto onde a rebentação explode e os sons se amplificam com longos roncos, breves estrondos, a cair sobre as rochas, sobre o que permanece inaudível. Muito obrigada. Tenho outra não. Manuela Carvalho, acho eu. Ou não? Ia ler mais um, depois se calhar ainda estava a Manuela, pode ser? Ok. Desfaz-se a neblina de repente e vejo a solidão de pé à minha frente. Não há ranger de passos, é meio-dia e a terra impregna-se de silêncio. As esplanadas estão todas vazias e há um ardor no ar que intensifica o verde das plantas, o seu gume acidulado, um movimento quase imperceptível que as ondeia junto ao chão. Por onde vou agora? Este caminho de pedras leva-me a uma igreja. Não sei se entre ou fica a admirar as colunatas que a luminosidade acentua e sublinha, tal como as árvores, sob a calma, ficam ainda mais brilhantes neste recinto mágico onde o paradoxo é tudo estar em paz, sob o indócil rodopiar do mundo. Uma Deus a Obrigada pelo convite e boa tarde a todos. Em situação limite de amargura e perda, vou no caudal. Deus é refratário às minhas dores mais íntimas. Esquece de mim, tal como me esqueço dele. E, no entanto, o que pretendo tem tudo a ver com a beleza pura. Que o poema espalhe nos seus trâmites o que em mim oculto e desoculto. Sou não mais que uma criatura emocionada, embora tudo me falte desde a hora em que nasci. Ocupo-me de relâmpagos e nascentes. Há dias em que sou um marinheiro. Há dias em que sei que não passo de um bufão sem que alardeie valentias falsas. Se calha tropeçar nalguma pedra solta, sei que algum propósito se mantém nos indissolúveis trânsitos do universo. Ainda que a Via Láctea a si mesma se destrua. Se choro, é para reprimir o choro que me gasta, bem como a muralha de desgostos que desde que me conheço se levantou. Gosto do furor que vem das árvores, do equilíbrio solar que pronunciam, do discernimento com que nos vêm salvar.
envolvem-nos de silêncio e sabem seduzir. Delicadamente enchem-nos o cantil e percorrem connosco a eternidade, se é a eternidade que buscamos. Às árvores sei que tudo devo. Árvores de quando os ouriços se retraem e dão à fuga um significado. Quando a infância ainda existia nos meus domínios. E a liberdade era poder olhá-las enfeitiçado. Está mais calor agora. Arregaço as mangas da camisa e volto ao fontanário para beber. No tanque, onde a água cai, flutua um par de sapatilhas novas. Nem sei o que pensar. O desperdício é a atrocidade dos que invocam o futuro sem que saibam o que o futuro seja, ou o presente, ou o passado, que tanto custou a erguer a cada um. Bebo a haustos, a cada gole sinto uma tontura lânguida a correr pelo corpo, que me põe a levitar. Grande